Boa noite, meus amigos. Cá estamos nós, reunidos com muita alegria, para mais uma reunião do NEP Gisiel. Continuamos ainda no capítulo 10 de Mateus. Hoje, com a alegria do retorno da nossa amiga Zezé. E aí, com essa alegria, a gente pede para ela, então, fazer a nossa prece de abertura. Ok. Então, vamos todos reunindo nossos pensamentos e nossos corações, direcionando-os ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele derrame sobre nós suas bênçãos de amor e luz, que possamos, através de seus mensageiros, que acompanham este estudo, este grupo, que possamos compreendermos suas lições um pouco mais, que possamos praticá-las um pouco mais e que estejamos com um pouco mais de boa vontade na vida, com o nosso próximo, para que possamos honrarmos a grande oportunidade de conhecermos o Teu Evangelho e a luz de todas as lições que nos deixastes. Senhor Jesus, agradecemos, acima de tudo, por existirmos, pela oportunidade da vida e pela oportunidade dos amigos e da família biológica e da família espiritual que nos acompanham nesta jornada. Se conosco, abençoando a cada um aqui presente, a todos os nossos companheiros que acompanham este estudo no plano espiritual e a todos aqueles que nos ajudam, nos inspiram para que possamos termos a mente aberta e o coração palpitante de alegria pelo estudo da noite de hoje. Se conosco, hoje e sempre, e que, acima de tudo, a vontade do nosso Pai seja feita em nossas vidas hoje, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus mesmo, né? Só um instantinho, gente. Ups. Epa, um tiquinho. Bom, pessoal, a gente ficou de ler esse texto, mas, peraí. A gente estava vendo, só botar um tico aqui. A gente estava vendo esse versículo. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Então, foi uma reflexão legal, né? Foi bastante interessante. A gente falou com relação até as três revelações mesmo, né? Que elas vêm à medida que a gente está preparado para recebê-las, né?
A gente falou das nossas questões particulares, né, que até a Lisete comentou, né, das nossas questões que às vezes parece que a gente quer esconder, mas em algum momento aquilo vai ser revelado, até as questões que a gente mesmo desconhece dentro de nós, não é isso? Algumas mazelas que nós mesmos desconhecemos que nós temos. Em algum momento, de alguma forma, Jesus vai permitir que a gente reconheça que a gente tem aquela dificuldade dentro de nós, né? E que a gente possa trabalhar essa dificuldade, né? E, e como trabalhar, né? Enfrentando realmente a dificuldade, com coragem, com humildade, né? E buscando ajuda também, né? Buscando ajuda ou com algum profissional, se for o caso, ou com, mas sempre com o maior médico que já passou pela Terra, o maior psicólogo que já passou pela Terra, que é Jesus, não é isso? Então, que a gente possa procurar ajuda, sim, né? E enfrentar as nossas dificuldades, porque quando a gente consegue, até falei isso ontem lá no, quando a gente consegue identificar dentro de nós alguma dificuldade, é porque nós estamos preparados para trabalhar com ela. Jesus não permitiria que a gente identificasse uma coisa que a gente não fosse dar conta disso, não é isso? Não tem aquela questão que ele só dá um fardo que a gente consiga carregar, não é isso? Então, se ele te deu esse fardo, porque às vezes identificar uma mazela dentro de nós é uma coisa dolorosa, é uma coisa complicada, né? É uma coisa bastante difícil de ser enfrentada. Mas se você identificou, é porque Jesus permitiu que você identificasse isso dentro de você, porque você tem condições de trabalhar com isso, né? Você tem condições de trabalhar com isso. Então, a gente falou sobre todos esses aspectos, aí eu não sei se tem mais algum que vocês lembram que queiram comentar. Talvez seja interessante ler de novo esse texto aqui, ó, que a gente viu do Emmanuel, a descoberto. Nesse texto do Emmanuel, ele fala sobre as conquistas da humanidade como um todo, até no campo da ciência, né? Isso, exatamente. Acho que era bom reler mesmo, Val. Então tá. Então vai lá, ele está comentando, chamar Descoberto, né? Está no livro Espírito da Verdade, e ele comenta exatamente o versículo que a gente está vendo, né? Então, na atualidade, é deveras significativa a extensão do progresso humano nos variados campos da inteligência. Pormenores da vida microscópica são vislumbrados por olhos pesquisadores e argutos. Ninhos do cosmo infinito são tateados por delicada instrumentação astronômica. Aparelhagem múltipla ausculta o corpo físico, desvelando-lhe a intimidade. Experimentos inúmeros atestam a grandeza de tudo o que existe no seio da própria Terra. Avançando em todas as direções, o homem alcança eloquente patrimônio intelectual, senhoreando leis e princípios que agrupam os seres e as coisas, mantendo o equilíbrio e a ordem do universo. Entretanto, na razão direta do conhecimento que vai conquistando, o espírito divisa horizontes mais vastos e fascinantes, aguçando o esforço do raciocínio. Quanto mais conhece, mais se lhe amplia aos olhos a imensidão do desconhecido. Quanto mais lógica no estudo, mais se lhe patenteia a exiguidade do próprio discernimento em face da excelsitude do todo divino. Alma alguma pode encobrir para si mesma as próprias manifestações do quadro da vida, e de igual modo, perante a lei, ninguém consegue disfarçar o menor pensamento. Tudo pode ser descortinado, medido. Assim, não só a realidade ainda ignorada por nós,
como também as mentalizações e os atos do nosso próprio caminho, serão revisados e conhecidos, sempre que semelhante medida se fizer necessária, no local exato e na época oportuna. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Esclarece o Senhor. Recordemos assim o ensinamento vivo em nosso próprio passo, agindo na esfera particular, como quem vive à frente da multidão, porquanto os nossos mínimos movimentos, na soledade ou na sombra, podem ser também trazidos ao campo da plena luz. É muito lindo esse texto, né? Eu fiquei refletindo assim, né? Ele começa o texto relacionando aos progressos do homem, né? Vamos pensar em termos da medicina, né? Quando o Kardec escreveu toda a codificação, faça uma comparação com o que nós temos atualmente, né? E depois as conquistas no campo do psiquismo, né? Da psicologia da mente, né? As aparelhagens que hoje estão desvendando o universo dentro da gente, né? E daí ele, porque quanto mais a gente descobre, quanto mais o ser humano desenvolve tecnologias para conhecer o mundo, entender as leis, entender como é que tudo funciona, mas ele consegue perceber o quanto que ele não sabe nada, né? E que Exato. tem uma lei, que tem um Deus por trás disso tudo. Né? Assim, um cientista muito aplicado vai chegar no momento que ele vai falar Jesus, não vai falar, pode até me falar Jesus, mas vai falar, existe algo mais, né? E daí a gente vai pensando, se você observar nesses últimos 50 anos, não, nem falo 100, como as coisas estão modificando, evoluindo, o quanto a gente se conversa sobre coisas da mente, do psiquismo, as coisas espirituais, o magnetismo e tudo mais, né? É impressionante. E isso só nos aproxima de Deus, né? Esse tempo da noite lembra muito a parábola da candeia, né? Da gente Exatamente. não colocar a nossa luz num lugar mais alto. Porque todos nós temos a luz, a gente que esquece disso. É. Somos luz. O que a gente vê é o perispírito, né? Do espírito. O espírito em si, a gente não consegue ver, porque a nossa essência é luz. E muitos de nós escondemos nossas habilidades sob o alqueire. Às vezes com medo, receio, né? Às vezes preguiça também. É interessante. E às vezes por não querer até, né? Porque tantos aí existem que, por exemplo, grandes descobertas até, ou grandes pessoas com grande conhecimento, mas às vezes se recusam ao trabalho, né? Ao trabalho da divulgação, ao trabalho eu digo assim, no conhecimento da fé mesmo, né? Tantos aí que se recusam a trabalhar como a gente está trabalhando aqui, né? É um trabalho pequeno, mas para a gente, assim, eu acho que para o nosso coração é muito grande, né? Pode até parecer pequeno para alguns aí, mas assim pode ajudar muito as pessoas, né? E então às vezes tem tanto conhecimento e não se propõe a, a fazer uma coisa assim, né? De ajudar o outro a divulgar também o conhecimento que adquiriu, que conseguiu, né? Então, não sei se eu me fiz entender. Mas Fala. nessa pandemia, o que a gente viu, né, de grupos se formando, estudando, trazendo esse despertar, né? Isso para mim foi assim, me dá esperança, Nossa, nem diga. não é? E muitos grupos, né, que começaram a fazer assim,
esses estudos online, ontem mesmo, o pessoal que eu estava com eles lá, eles, mesmo depois que puder ser presencial, eles não vão parar com esse trabalho que eles estão fazendo online. Sim. Já várias pessoas falaram isso, né? Então, é uma conquista que a gente teve nesse período e que dificilmente a gente vai abrir mão. É uma conquista do estudo, do despertar do intelecto, mais do que isso, mas é uma conquista da gente ter a noção da vibração que nos une. Nem Você fale. percebe essa vibração, essa psicosfera que nos une no dia do estudo, nessas reflexões que trazem os ensinamentos de Jesus, faz uma diferença para todos nós que participamos e, eventualmente, para quem vem assistir um pouco depois, né? Porque, afinal, mesmo os que já estudaram muito, os que estão começando, como eu há pouco, começando a estudar ou a me interessar pelas coisas espirituais, a gente se sente tocado, a gente se sente modificado, né? E essa pandemia me trouxe esperança. E sabe uma coisa que me ocorreu agora? A gente tem até, se eu não me engano, é no livro Mensageiros, que conta a história, né, do rapaz que vai ao centro, que é até médio e tal, depois quando ele volta para casa, tudo volta ao normal, tudo volta ao que era, assim, né? Ele dá abraços de novo com os obsessores, né? Na hora que atravessa o portão do centro. Isso, é. E eu me ocorreu agora que quando a gente está fazendo isso, como estamos agora, né? Essa vibração que você falou, Silvia, ela é trazida para dentro da nossa casa. Sim, a gente fez, sabe, aquela sensação deliciosa que a gente sente quando a gente entra na casa espírita no dia do trabalho, que você chega, está todo mundo com o pensamento, né? Ele vai, a nossa casa é o centro agora. Exatamente. Então, eu acho que auxiliou muitas pessoas com relação a isso, né? Porque aquela vibração você conseguiu, que você conseguia manter só lá dentro da casa espírita, muitos, né? Agora você está trazendo dentro da sua casa, mesmo que seja por um momento, um instante, né? Uma parcela de tempo aí, mas está na sua casa. E o caminhar é assim, a gente percebe que em grupo fica mais fácil, mas eu acho que o grande aprendizado é que nós cultivemos isso em nós mesmos, aonde nós estivermos. Mesmo assim, é que a gente ainda é muito criança espiritual, né? Essa história de estar reunido em grupo, essa necessidade de um e do outro, mas a gente já está despertando o olhar para que nós estamos todos ligados, independente de onde nós estejamos, né? E só falta a gente trazer isso para a nossa própria consciência no dia a dia, na hora que a gente está enfrentando dificuldades, né? Porque, afinal de contas, aqui é uma escola, nós vamos ter dificuldades, né, gente? Então, enfim. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisinha? Fala, querida. Me ocorreu uma coisa que também eu sempre falo com as minhas filhas assim, né? Nessa questão de buscar, né? Estar bem resolvidas, bem com a cabeça no lugar, equilibrada, não deixando as coisas embaixo do tapete, né? Como se fala, né? Quando você vai deixando embaixo do tapete, eu falei, não pense que esse tapete vai ser limpo por ninguém. Um dia você vai ter que levantar esse tapete e limpar aquilo que você deixar ali. Então, não vá acumulando, vai resolvendo. E claro que isso é um resultado de uma maturidade que é necessária para que você possa enxergar aquilo que você precisa trabalhar.
né? Então, a revelação, a verdade, ela é fundamental para isso, né? Que nós, assim, consigamos perceber em nós, né? Como a Silvinha está falando, né? A questão do templo íntimo, né? Porque é esse templo que nós precisamos construir, né? Porque nós só modificamos aquilo que enxergamos, né? Porque enquanto a gente está, como se diz, né? Você me acho, né? Estou me achando. Isso, aquilo. Não, esse problema fulano que tem, ciclano que tem, tá, tá, tá. Comigo não, é diferente. Aí você não consegue ver, você não vai mudar, né? Então, é essa revelação que às vezes nós, vamos dizer assim, somos cegos para elas, né? É que nós precisamos pedir a Deus que tire as vendas dos nossos olhos, que a gente possa ver com clareza aquilo que a gente precisa modificar, né? E a lição de Emmanuel deixa claro isso, que em um determinado momento isso vai acontecer, né? Queiramos ou não, a verdade se revela no momento em que estivermos prontos realmente para fazermos o trabalho que precisamos fazer dentro de nós, né? Levando para esse campo assim mais íntimo, né? De nós, né? Intimamente falando, naquilo que nós precisamos modificarmos, né? Em nós mesmos. Muito bom, Zezé, muito bom mesmo. Uma relação aí perfeita, né, com o tema, né? Mais algum comentário, gente? Não? Podemos continuar? Esse texto é um pouco longo. Eu vou começar a ler. Se vocês quiserem me interromper, pode interromper, tá bom? Se quiser fazer algum comentário no meio, fiquem à vontade, tá bem? Vamos por partes, Val, é bom, né? Tá bom. Então vai. Escrínio de luz, de Emmanuel, incógnita do além. Meus amigos, Deus vos conceda muita paz espiritual no caminho diário. Conheço a ansiedade com que muitos de vós outros batem as portas da revelação. Sei de vossas aspirações e já experimentei vosso desejo infinito. O homem defrontará sempre a incógnita do além-túmulo, tomado de indivisíveis angústias, quando se distancia do alimento espiritual, matéria-prima da vida externa. É o que ocorre no cenário de vosso século, repleto de acontecimentos de profunda significação científica e filosófica, cercados de realizações da máquina e empolgados de ideologias políticas. Permaneceis à beira de abismos que solapam os séculos laboriosos de realizações. Lê mais um. O homem moderno cresceu em suas realizações puramente intelectualísticas, avançando no domínio das organizações materiais. Entretanto, por trás das... Entretanto, quando vem o entretanto, você já viu, né? Presta atenção no entretanto aqui, né? Entretanto, por trás de muralhas de livros, ao longo de códigos pacientemente elaborados, à sombra de laboratórios, a inteligência da criatura se esconde para preferir a morte. A ciência que devassou desde o subsolo à estratosfera manifesta a sua impossibilidade de dominar o vulcão mortífero. Leio mais? Acho que mais um só. 20 séculos de pensamento cristão não bastaram. Milhares de mensagens da providência divina convertidos em utilidades para a civilização de nossos tempos sopitaram os novos surtos de devastações e misérias. E aí?
Eu acho que meio que vai de encontro com aquilo que até a Silvia estava comentando do texto anterior, né? Que a gente já desenvolveu tanto, como ela estava falando, né? Nos últimos 50 anos a gente já modificou tanto. Entretanto, por trás das muralhas de livros, ao longo de códigos pacientemente elaborados, a Esse inteligência... trechinho aí, Val, sabe o que me lembrou? Nós estamos estudando o livro Memórias de um Suicida, né? E vários dos relatos, né? São 5, 6 companheiros lá do Castelo Branco, são pessoas intelectualmente diferenciadas. Que apesar de todo o conhecimento da época, caíram nesse erro de tirar a própria vida, né? Exatamente. E a questão, a inteligência da criatura se esconde para preferir a morte. Preferir a morte, né? E se preferir a morte aqui, é que eu estou com o texto que eu falei ontem, né? Na cabeça, fresquinho aqui, e me veio, né? Porque nós falamos ontem sobre erguei mortos e purificai leprosos, né? Então, eu levei um estudo que a gente fez. A gente estudou isso, lembra? Nesse mesmo capítulo 10 aqui, na outra perícope, né? E o que era o erguei morto? Jesus não está falando para alguém que está realmente morto, para que seja ressuscitado, não é isso? Mas ele está falando dos mortos espirituais, não é isso? Então, aqueles que se dedicam exclusivamente, vamos dizer, a valores, às paixões carnais, ao crime, à violência, à corrupção, pais que abandonam filhos, pessoas que se dedicam ao aborto, enfim, uma série de coisas e não se preocupam com a questão espiritual. São voltados para esse aspecto e não veem outro, não é? Então, são considerados mortos espirituais, não é? Então, essas pessoas que se escondem atrás de muralhas de livros, né? As inteligências que não frutificam, né? Elas preferem a morte espiritual. Elas ficam inativas, né? É isso que eu estou entendendo aqui, pelo menos nesse pedaço. Ficam inativas, elas não produzem nada, apesar de tanto conhecimento, de tanta cultura, que é o caso também do que a Silvia falou, dos Memórias do Suicida. Apesar é tanto conhecimento, é tanta cultura, mas é uma insatisfação com tudo, porque não consegue ver o propósito da vida. Né? Que o propósito da vida está diretamente relacionado com as questões de conhecer Deus, as leis divinas, as questões espirituais que nos levam a reencarnações e reencarnações. Né? Quando a ciência comprovar para os céticos a questão da reencarnação, eu acho que não está muito longe para isso acontecer. Eu acho que vai ser assim. Se a gente acha que a gente está evoluindo muito em 50, 100 anos, aí o negócio vai ser um absurdo de rápido. Vai deslanchar, né? Porque a ciência já tá constatando tantas coisas, não é? E a reencarnação é uma lei natural, né? Você quer falar alguma coisa, Zé? Eu fiquei aqui pensando, né? Porque ele fala assim, 20 séculos de pensamento cristão não bastaram, né? Quer dizer, vivenciamos aí 20 séculos, quase 2 séculos de espiritismo, né? E nós ainda estamos, assim, engatinhando, né, para a espiritualidade. Então, eu acho que Emmanuel chama atenção para isso, né?
porque Jesus vem, nos apresenta a lei de amor, e ele sabia que nós não estávamos preparados ainda e que levaríamos ainda um longo tempo para poder absorver alguma coisa, né? Aí vem a terceira revelação, e mesmo assim nós relutamos, nós estamos querendo descobrir o que já está revelado, né? Eu acho que ele chama atenção para isso, né? Porque é uma ansiedade, é um querer saber isso ou aquilo, mas o que é essencial nós não buscamos, que é essa resposta, né? Para onde vamos? Depois que sairmos daqui, né? Então, a vida fica sem sentido, né? Porque o materialismo ainda impera em muitas situações. E eu entendo que o grande trabalho de divulgação da doutrina, desse trabalho de divulgação do Evangelho, é exatamente para quebrar isso aí, né? Para colocar um pouco de espiritualidade naquilo que a visão está limitada nessa vida, né? Buscando somente a ascensão profissional, é o cargo, é isso. Quer dizer, nós preparamos nossos filhos para a vida, né? Entre aspas, mas não preparamos para a espiritualidade. Então, educamos para serem bons profissionais, boas escolas, boa aparência, etc. e tal. Mas e a base moral que a gente passa até quase que por osmose, né? Porque o exemplo é tudo, né? Mas será que nós não falhamos aí, né? Houve muita falha nesse campo que precisa ser resgatada. Então, não bastam só os livros, é preciso que a gente entenda a vida, né? Como algo colocando o lado espiritual, o lado moral, acima da questão só intelectual, né? Eu quero que meu filho seja feliz. O que significa isso? Né? Então, eu acho que Emmanuel vem para pôr isso nas escolas. Não tem aquela passagem que Jesus fala, cuide primeiro das coisas espirituais? Eu não tenho boa memória, não lembro. A Val talvez lembre. Cuide primeiro das coisas do espírito, que o resto, as demais... Deus acima de todas as coisas, que tudo mais lhe será dado por misericórdia. Né? Mas é algo, como você falou mesmo, Zezé, apesar da gente se preocupar e estar voltada para essa questão espiritual, no dia a dia, o que você fala? Eu quero que meu filho faça uma boa faculdade, que ele consiga se posicionar bem no mercado de trabalho, que ele ganhe bem, tenha uma casa, uma família bem constituída. E os valores espirituais, aonde que nós estamos colocando? Né? É bem isso mesmo, né, gente? E quando às vezes falou ali que ele veio, que teoricamente a gente devia estar preparado, né, quando Jesus veio, mas que foi tão desviado, né, todo o ensino dele foi tão desviado, a gente passou por uma inquisição, tudo, né? E ele sabia disso, na verdade, né? Porque lá, quando ele fala do Paracleto, ele fala que vai enviar o Paracleto porque nós iríamos esquecer tudo o que ele estava dizendo, né? Então, às vezes eu penso nisso, parece que ele veio realmente para formar alguns, como está até nesse capítulo que a gente está estudando, né? Ele está formando esses 12 discípulos para um trabalho, não é? Nós ainda estamos no mesmo capítulo que ele está fazendo isso ainda, né? É uma advertência aos discípulos. Ele está preparando os 12, né? Depois tem o preparo dos 72, mais à frente lá, né? E depois tem os 500 da Galileia, não é isso? Então, talvez ele tivesse vindo para
para pôr a semente para que alguns trabalhassem, né? E que essa semente fosse, assim, como que uma graminha, assim, né, se espalhando aí por, por toda a parte, né? Então, se eu for pensar assim, dessa forma, eu acho que a gente, que aumenta a nossa responsabilidade, sabe? Se a gente tem consciência, né, dessas coisas, eu acho que a nossa responsabilidade aumenta muito, né? E, e aí dói um pouco no coração. Mais alguma coisa, gente? Mas eu li uma lição, acho que foi ontem que eu li uma lição do, acho que é Caminho, Verdade e Vida, um desses livros de Emmanuel. E ele falava assim, que as coisas, Jesus veio mostrar, assim, não são as coisas grandiosas que vão mudar o mundo. Ele começou numa manjedoura, numa aldeiota, né? E foi com 12 pescadores, entendeu? E assim veio a modificação do mundo. Então, não pensemos que temos que fazer algo grande, mas são a somatória das pequenas coisas que vão construindo esse amanhã melhor. Né? Com certeza. Então, a gente, às vezes, pensa que o nosso trabalho é pequeno. Né? Às vezes a gente sente essa sensação. Mas é importante a persistência no trabalho. Isso é mais importante. Que às vezes muitas pessoas começam as coisas, mas não conseguem sustentar aquela plantação ali, sabe como? E que vai alimentando aqueles, e que aqueles vão multiplicar aquele alimento, entendeu? É assim que é. Com certeza, né? E aí, mais alguma coisinha ou a gente prossegue? Prosseguimos? Prosseguimos. Então vai. Não lamentamos, porém, apenas nos referimos a semelhante derrocada para exaltar a grandeza da experiência espiritual. O homem econômico de nossas filosofias atuais não pode subsistir no quadro da evolução divina. O homem é espírito antes de tudo. A Terra é a nossa escola milenária, aguardando resignadamente a nossa madureza de sentimentos. É por isso que acorrestes à presente reunião, em vossa maioria tangidos pelo desejo de auscultar o desconhecido. É por isso que esperáveis expressões fenomênicas que vos modificassem interiormente. No fundo, meus amigos, desejais a fé, quereis focar a certeza. Entretanto, a curiosidade não pode substituir o trabalho perseverante e metódico. Nenhuma técnica profissional, por mais sincera, pode se eximir de cultores da experiência sentida e vivida. Alguns dentre vós formulais indagações mentais, enquanto outros aguardam manifestações que firam as percepções externas. Todavia, apesar do desejo de vos atender particularmente, não seria possível quebrar a lei universal da iniciativa de cada um no campo do livre-arbítrio que nos rege os destinos. Vamos parar aqui? Achei forte isso aqui. No fundo, meus amigos, vocês desejam a fé. Outro dia mesmo eu estava pensando nisso, gente. Questão da fé. O quanto que eu tenho fé,
né? Aí, porque eu estava pensando na questão da história dos hebreus, não sei o quê. Esse povo passou por tanta coisa, né? Por tanta dificuldade, por tanta perseguição, por tanta tragédia, né? Mas a fé desse povo é uma coisa assim imensurável, é uma coisa grandiosa, né? E eu fiquei pensando assim, será que se eu sofresse tudo isso aí, será que eu ia manter a minha fé? Né? Porque a gente fala, que a gente pede sempre ajuda, né? A gente faz oração e quer que Deus resolva tudo na nossa vida, né? Essa que é a questão, né? Mas aí ele não resolve do jeito que a gente quer, né? Aí então, será que a gente mantém a fé? Eu acho que eu não tenho a fé que esse povo tinha, ou que eles têm ainda, né? Eles têm ainda. Eu não sei. Ô, Paulo, nesse trecho eu achei que o Emmanuel está se referindo às pessoas que chegam a uma sessão mediúnica Sim, para ver apenas os fenômenos, né? é, Mas que no fundo o que a pessoa quer é a resposta para tudo, né? sim, Que nada mais é do que a fé, né? Alguns sim. dentre vós formulais indagações mentais, enquanto outros aguardam os fenômenos, né? As manifestações. E Sim, daí já fala sobre as escolhas, e ele fala também aqui sobre a perseverança que a Zizé tinha falado, né? sim, eu também entendi isso, Silvia, mas é que essa questão da fé mexeu comigo. Foi um questionamento que eu me fiz aí esses dias, sabe? O quanto que. A gente está construindo isso daí direitinho, né? O estudo ajuda muito. Em momentos extremos, a gente põe a fé em prova. É, Quando a gente sente que o pé tá um pouco lá do outro lado, aí você sente assim, fala, bom, e agora? Entendeu? Isso é muito importante, esse fortalecimento interior, porque todos nós, em determinado momento, vamos dar nosso testemunho, né? Em alguma situação. E a vida é caprichosa e criativa, né? Para isso, as situações inesperadas, né? Por isso que a gente precisa realmente cultivar essa confiança, né? De forma como nos ensina a doutrina, né? De forma racional, mas sentindo com o coração também, de que as coisas têm, né, o seu sentido, né, o seu propósito, e em momentos de dificuldade nós temos que dar o testemunho. sim, Né? Aqueles que estão à nossa volta vão sentir isso. Né? Mas vamos dizer assim, é como nós aprendemos, a fé você não passa para o outro, né? A fé é uma conquista. E a gente vai cultivando através do raciocínio, o raciocínio sentido, né? Vamos dizer assim, né? Em que a gente vai, assim, em cada situação de observar também, a gente aprende, né? Porque a gente não aprende só com aquilo que a gente vive, a gente aprende também com aquilo que a gente observa, né? Nas situações que a gente acaba tendo conhecimento e tudo mais, né? Então, realmente, é preciso que a gente tenha essa fortaleza íntima, esse templo íntimo, né, que nós vamos construindo de fortaleza, porque, como a Silvinha falou, né, a gente está em grupo, tal, a gente sente tal, mas tem um determinado momento em que a gente vai estar só, com Deus, né? Não só no uhum, sentido de solidão total, mas em determinada situação você vai encarar situações
É você ali com Deus, né? E aí você tem que estar sentindo isso, né? Muito bom, meus amigas, muito bom, muito bom. Continuar aqui, vai. Vossa ansiedade palpita em todo mundo. A humanidade suplica expressões novas que lhe definam os direitos para o mais alto, e vossos corações permanecem cansados do atrito dispersivo. Sois, de modo geral, os viajores que, extenuados do caminho árido, começam a indagar as profundezas do céu, tendo sempre uma resposta para quantos o contemplam, convictos de que a vida é testemunho de trabalho, de realizações e de conquista, nenhuma elevação se verificará sem o esforço próprio. É por esse motivo que as ideias religiosas antigas, embora respeitáveis pelas mais sublimes tradições, não mais satisfazem. Os templos de pedra deixam exalar ainda o incenso da poesia, mas as novas esperanças pedem esclarecimentos concretos e roteiros precisos. Sim, nossa sede é justa. A fonte, porém, ainda é aquela que o Mestre nos trouxe há 2000 anos. Procurai essa água da vida eterna. Não vos deixeis dominar tão somente pela ânsia que às vezes é doentia. Procurai, de fato, conhecer. Não vos restringais ao campo limitado da curiosidade. Toda curiosidade é boa quando conduz ao trabalho. Recebei, portanto, os serviços de Deus em vós mesmos. Vosso coração e vossa inteligência constituem a grande oficina. Aí dentro operareis maravilhas, desde que não condeneis vossas melhores ferramentas de observação e possibilidades de serviço à ferrugem do esquecimento. Que a vossa curiosidade seja um marco útil na estrada da sabedoria. Continuai no vosso esforço, lembrando que se viestes hoje bater a porta do mais além, o mais além respondendo vem bater igualmente as vossas portas. Bonitinho, né? E aí, gente? Comentários? Pode falar, Lisete. Eu acho que ainda a nossa fé é tão assim frágil, né? Tão fraca, que a gente ainda espera, como está escrito aí, um fenômeno. A gente gostaria que tudo fosse resolvido de um jeito meio mágico, né? Que a gente não precisasse fazer nada. Eu assisto a reunião e a minha vida muda. Tudo vai sendo, né? E não é assim, né? E a gente tem que trabalhar. E aí a gente fica meio desolado com isso, porque o trabalho é difícil, né? Com a gente mesmo. Então, eu acho que o que está escrito aí está certinho. A gente ainda gostaria, tem hora que a gente deita a cabeça no travesseiro e fala, ai meu Deus, não podia acontecer uma mágica, que tudo mudasse, que tudo desse certo, que tudo fosse... Mas o que é esse certo, né? É a nossa vontade, não aquilo que é o correto para a gente, né? E aí, quando não dá certo, a gente fala, nossa, mas a minha vida é difícil, né? Por quê? Porque a gente não quer o trabalho, a gente quer a facilidade. Eu acho assim, não sei. Certíssimo, querida, tá ótimo, é isso mesmo, excelente. É excelente. Aí nesse item 19, logo abaixo, né, vosso coração e vossa inteligência constituem a grande oficina. Aí a gente
talvez a gente possa fazer um paralelo aí com a, a parábola do... Não é do servo fiel, a parábola... Aquele que esconde Do talento? dos talentos, a parábola dos talentos. Desculpem aí, é porque o sono já está chegando e a mente está funcionando muito devagar. Certo? É a parábola dos talentos, né? Então, quando a gente recebe ou adquire esse talento, né, ao longo da nossa existência, e a gente começa a desenvolver um pouco tanto a parte afetiva, né, o coração, quanto também a nossa inteligência. E aí chega dado momento que a pessoa escolhe não ampliar mais, não desenvolver mais tanto essa inteligência quanto essa questão emocional, quanto essa questão dos sentimentos, né? E aí é uma forma de jogar esses talentos fora, né? Porque, por que eu estou dizendo isso? Eu conheço algumas pessoas que são dotadas de uma inteligência, mas preferiram meio que deixar essa inteligência assim, de lado, de não progredir mais no desenvolvimento dessa inteligência, de não buscar mais esse aprimoramento, de se contentar com não é com o que já tem, é com o que já foi adquirido no que diz respeito à questão do conhecimento. Né? E aí, quem são essas pessoas, né, que agem dessa maneira? Porque ela poderia estar predisposta ou ela poderia ter feito uma escolha antes de retornar ao plano material, de desenvolver uma determinada situação que viesse em benefício da coletividade. Né? Então, quando a gente tem essa preguiça mental, eu acho que era essa a palavra que eu queria escolher, a gente tem a preguiça mental e se envolve muito nas questões exclusivamente materiais, a gente não busca o desenvolvimento dessa inteligência para o conhecimento mais aprofundado no que diz respeito à, à própria ciência, a ciência material, mas também essa ciência que nos conduz a conhecer esse além da vida material. Né? Então, tem gente que se esconde atrás disso, que tem essa preguiça e que não dá continuidade. Eu acho isso um desperdício de talento, sabe? E é uma situação que eu vejo que a pessoa poderá também responder por uma situação que ela deixou de executar e que ela teria capacidade de realizar. Né? Então, não sei se eu estou me fazendo entender, né? Se as minhas colocações estão sendo claras, entendeu? Mas é mais ou menos assim, a capacidade, a pessoa tem uma capacidade X, mas ela faz questão de não se utilizar dessa capacidade. Meio que joga, é como se fosse um objeto, você pega um baú, joga lá no fundo do baú e deixa lá, esquecido, entendeu? Essa é uma preocupação que eu tenho em relação a algumas situações do cotidiano, do meu cotidiano, entendeu? É mesmo que um desabafo aqui em relação ao que eu vivo e o que eu percebo isso nas relações com as pessoas com quem eu convivo, sabe? E aí eu fico, até certo ponto, um pouco triste, porque, mais uma vez, eu acho que é alguém enterrando seus talentos, né? Com certeza, Neto. Muito boa colocação, muito bom mesmo. Tem mais alguma coisa, gente? Tem só um pedacinho aqui que eu coloquei, ó. Coloquei agora
agora é tarde, inclusive. Eu lembrei do livro Consolador. Na questão 290, é perguntado para Emmanuel assim: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seus sentimentos nos ensinos? E a resposta dele: sim. As parábolas do Evangelho são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, eu acredito que ele queira dizer assim, tanto as falas de Jesus, como as falas do próprio Emmanuel, né, todos os livros do Chico aí, a gente ainda vai demorar algumas encarnações para a gente realmente conseguir extrair aí tudo, ou pelo menos uma boa parte, de tudo que está escrito, de tudo que nos foi revelado, né? Então, na verdade, a revelação, como está escrito até no texto anterior, a revelação já foi dada, né? Só que nós ainda estamos assimilando aos poucos, nós estamos entendendo aos poucos a maneira que a gente consegue crescer um bocadinho mais, né? Entender um bocadinho mais. Assim Nos falta maturidade, né? A gente está desenvolvendo. Isso, é assim que eu entendo essa resposta dele, né? Não só com relação às parábolas, mas com relação, como eu falei, a toda a fala de Jesus e até os escritos do próprio Emmanuel. Tem hora que a gente lê uma coisa, você encontra uma coisa, daqui uns meses você vai ler de novo, você encontra outra coisa, né? Eu estou cansado de falar isso, né? Então, eu acredito que isso ainda vai se desenvolver por um bom tempo dentro de nós, mas que já tudo foi dado. A gente é que não se tocou ainda. A gente vai se tocando aos poucos. E um comentário? Gente, aí vem o outro versículo. Eu não consegui muita coisa desse versículo, não, mas vamos ver o que a gente consegue refletir sobre ele. Ai, gente, hoje as meninas estão agitadas, viu? Eu deixei a porta da frente aberta e elas estão... Bom, o que vos digo na treva, dizei-o na luz. E o que ouvis ao ouvido, proclamai sobre os terraços. E na Bíblia de Jerusalém, o que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Terraço, aqui no Haroldo tem uma notinha, né? Teto, cobertura de uma casa, telhado. Na Palestina, o teto era formado, ao que tudo indica, por vigas e pranchas de madeira, por cima das quais eram colocados ramos, galhos e esteiras, cobertos por terra batida. Na verdade, a gente lembra que sempre tinha acesso ao telhado, ao dito telhado, né? A laje superior, vamos dizer assim, né? Lembra da passagem do paralítico de Cafarnaum, que eles abrem um buraco no telhado, né? De alguma forma eles conseguiram subir. Normalmente existia esse acesso, essa escada ao lado. Por quê? Porque na festa das tendas, não é? Que era uma festa uma comemoração que eles cumpriam sempre, eles acampavam no terraço, no telhado da casa, por uma semana, se eu não me engano, é por uma semana. Eles levavam as coisas básicas e passavam lá uma semana naquela tenda para recordar o tempo que eles passaram no deserto, com todas as dificuldades que eles passaram e que eles ficaram em tendas, né? Então, é a festa das tendas. Tem um outro nome em hebraico que eu não vou lembrar agora, tá? Naquela série que a gente citou a semana passada, tem essa passagem bem clara. É. E ele fala sobre isso. Olha que legal.
os discípulos construindo as tendas, e ele fala esse nome hebraico aí, que eu não sei, porque eu não lembro. Então, o que vocês entendem dessa parte aí, né? O que eu falo nas trevas, vocês vão dizer na luz. E o que vocês ouviram ao ouvido, proclamai sobre os terraços. Eu fui buscar socorro desse trecho, porque eu também não consegui entender nada. Não, né? Fica difícil sem ir em busca de ajuda. E eu achei no Torres Pastorino, na Sabedoria do Evangelho, uma explicação legal que ele colocou. Vou passar para vocês, então, para ver se faz sentido como fez para mim. Legal. Torres Pastorino fala que ele coloca todos os termos em hebraico, aramaico, etc., que eu não vou nem me atrever a falar, porque também não sei nem falar. Mas ele coloca que era costume, esse que subia no terraço, ele tinha um nome em hebraico que significava o cantor. Então, toda sexta-feira à noite, ele subia no telhado, ele tocava a trombeta para avisar todo mundo que tinha que se preparar para o sábado, que era o dia reservado que eles não faziam nada. O Shabat. No sábado, dentro das sinagogas, tinha um que cochichava para o outro que tinha que ser dito. Então, assim, que era dito no ouvido, era cochichado mesmo, porque ele não podia falar em voz alta. E um outro que não tinha nada a ver, que não era sacerdote nem nada, aí ele falava em voz alta. Que vem daí esse falar ao ouvido, que Jesus se referiu a isso. E também que aquilo que era feito, então, que tinha que vir à luz aquilo que estava no escuro, isso é, o sacerdote, né, aquele que discursava, como ele não podia falar, ele cochichava, qualquer membro ali que ouvisse podia falar, que não era ele, então trazia para a luz aquilo que era falado no pé de ouvido. E o telhado era o cantor que subia e tocava trombeta para avisar, para se prepararem que amanhã é um dia santo. Foi isso que eu entendi aqui, que são símbolos, né, que Jesus usou desses símbolos. Está no Sabedoria do Evangelho, 3º volume, isso aí, se alguém tiver o livro. Me ajudou a pensar um pouco. Sim. Você tem esse livro mesmo do Pastorino? Ou você Eu tenho todos. Mas o livro mesmo ou a cópia? Não, o meu foi cópia. Ah, tá, eu também tenho a cópia. Porque eu xeroquei os 12 volumes, né? 10 volumes, uma coisa assim. Eu também xeroquei. Porque não existe mais. Não, é relíquia. Val. Fala, querida. Achei super legal isso que a Nilceia colocou. Interessante, né? Coisas que, de costume, que a gente desconhece, né? E faz todo sentido, né? Mas eu fiz uma correlação também com o versículo anterior, porque quando ele fala que tudo, né, não há encoberto que não haverá de ser revelado, né, nem escondido que não haverá de ser conhecido. E o que eu vos digo na treva, no caso, dizei-o na luz, né? Tipo assim, porque Jesus também, como você colocou há pouco, né? Foram, acho que foi a Silvia que colocou, pequenos grupos, né? Os 12, depois os 72, depois 500 e etc. Aí você vai, vamos dizer assim, multiplicando, replicando o conhecimento, né? E ele tinha aquele grupo que ele fez revelações que foram só para aquele grupo. E ele, quando falava para o público de uma forma geral, falava por parábolas, né? Porque era diferente. Então, o que eles estavam ouvindo ali, vamos dizer assim, na intimidade, né, da convivência com ele, teria que ser proclamada para todos, né, de uma forma que isso teria que replicar e ser divulgado, né?
Eu entendi desse aspecto aí também. Muito legal, muito bom. Alguém mais? Então, eu cheguei a ver, gente, eu li isso e eu não consegui depois voltar e achar onde que eu tinha lido, que, que dizia assim, que o que eu vos digo na treva, dizei-o na luz, comparou assim, comparando a época dele e a nossa, comparando a época onde ele chegou, que havia muita treva no conhecimento das pessoas, né? E que ele estava trazendo a luz, ele estava trazendo o conhecimento, né? E que nós hoje nós temos luz, muita luz aí, de muito conhecimento já espalhado, como a Zezé falou dos 12, dos 72, dos 500, e hoje nós somos milhões, não é? Então, hoje já existe muita luz, e hoje nós vamos dizer na luz, nós vamos divulgar na luz, e para que essa luz seja, como a Zezé comentou, ampliada, né, divulgada, tal. E a questão do ouvido, né, o que eu viso ao ouvido, eu também entendi a questão de que muito ele falou, por exemplo, com Nicodemos, e muito na transfiguração, teve várias coisas que ele falou para alguns, né? Ele falou só para alguns, e ainda pediu que não revelasse naquele momento, que só falasse mais tarde, depois que ele ressuscitasse, não é? Isso foi na transfiguração, não é? Então, tudo que eu falei para vocês, que ficou só entre nós aqui, proclamai sobre os terraços, quer dizer, como aquele que sobe no terraço e toca o chafar, acho, sei lá, chofar, né, que fala, não me lembro bem, que todos ouçam, né? Então, proclamai sobre os terraços, quer dizer, proclamai para que todos fiquem sabendo, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi desse versículo. E eu acho que, se eu não me engano, eu só achei um texto do Champing. Mas o que você está falando me fez pensar em outra coisa agora. Legal, fala aí. Naquela época, os cristãos se escondiam, porque eles eram perseguidos. Então, era tudo muito falado baixinho, porque se fossem falar abertamente, eles já eram mortos, né, daquela forma. Então, um dia, talvez com as revelações, porque os próprios intérpretes dentro das religiões trouxeram trevas onde havia luz, né? Foram aqueles que estavam divulgando que deixaram ainda a palavra do Cristo de uma forma errônea. Mas esse falar nas catacumbas, falar com medo, um dia tudo isso viria, né? Um dia seria proclamado num terraço para todos ouvirem. E eu acho até que a doutrina para nós veio, né, nessa terceira revelação, dando assim para nós até uma coragem maior, porque hoje a gente pode até falar que ninguém mais vai caçar bruxo e matar e pôr em fogueira, né? Então, hoje dá para a gente falar abertamente. Isso. Por mais que a gente ainda não saiba falar tudo, que nem é difícil entender tudo, né? Uhum. Quando eu vi uma vez que o Emmanuel ia estudar o Evangelho porque ele não sabia nada, eu falei, caramba, né? Como que nós vamos se pretender saber alguma coisa desse Evangelho se nem ele fala que sabe tudo? Mas a gente vem aprendendo, né? A gente está se esforçando. Então, eu comecei a pensar naqueles povos sofridos lá da época, conforme você falou, que eles ficavam tudo escondido, com medo, né, de irem para o sacrifício, né? Então, tudo aquilo que era falado baixinho, um dia pode ser falado. Pensei nisso na hora, não sei se está errado ou não. De forma alguma, está ótimo, maravilha, muito bom, muito bem lembrado, né? Conexão, uma relação assim muito legal de ser feita, né? O que mais?
Eu acho que quando ele, o que vos digo na treva, dizei na luz. Se já foi falado, me perdoe se estou sendo repetitivo. Mas vamos lá. O, o, quando ele fala da treva aí, na verdade é nas nossas trevas, né? Nós, enquanto seres humanos, na nossa perfeição. Então, o que ele nos alerta, nós em trevas, após a nossa todas as vivências, as experiências, o conhecimento, o desenvolvimento, e que a gente alcance um pouquinho dessa luz, que a gente dê o testemunho, que a gente fale quando a gente estiver na luz, né? E que a gente não se contente apenas em receber essa luz, né? Essa mensagem que faz com que a gente encontre os caminhos que nos façam sair dessa treva, que a gente, ao encontrar essa direção, que a gente fale, que a gente diga qual foi a solução para você encontrar, para você sair daquele momento trevoso em que você viveu, né? Também me veio à mente isso, né? Porque às vezes quando a gente está em momentos delicados nas trevas, a gente lembra de buscar essa luz, né? De ter um amparo dessa luz. Mas aí, de repente, quando nós já não estamos mais vivendo aquele momento difícil interior, a gente acaba esquecendo do amparo que nós recebemos, né? E aí, quando a gente deveria exercer o momento da gratidão, a gente deixa que o orgulho fale mais alto ou o egoísmo fale mais alto, né? Também raciocinei nesse sentido. Muito bom, Neto, muito bom mesmo. Vamos ler, olha, eu só encontrei um texto sobre isso do Champlin, né, que no Champlin sempre tem, né, gente? Tem de todos, né, às vezes não corresponde muito ao que a gente pensa, mas, olha, o que vos digo, as escuras, ele traduz como escuras, né, dizei-o a plena luz. Por algumas vezes, Jesus falou por meio de parábolas e certamente ministrou algumas instruções particulares aos discípulos, as quais nunca declarou publicamente. A razão dessa atitude não visava ocultar a mensagem de Deus ao povo para sempre, mas tinha por objetivo entregar tal mensagem do modo mais vantajoso e no tempo certo. Foi preciso preparar mensageiros especiais que espalhassem as boas novas. Segundo as palavras desse versículo, Jesus mostrou que os apóstolos precisavam ser honestos na proclamação da mensagem, nada ocultando e propalando-a, acho que é propagando-a, né? Por toda parte. O ministério de Jesus foi um tanto oculto, porquanto nunca saiu da Palestina, nem ensinou tudo durante sua vida terrena, mas preparou mensageiros especiais para cumprir suas obras e propagar seus ensinos, tanto os que já haviam sido ministrados, como aqueles que ainda revelaria. Nesse passo, a gramática grega indica que as coisas foram ocultadas com o fim de finalmente serem reveladas e não a fim de ficarem ocultas para sempre. A expressão ao ouvido era uma expressão idiomática entre os gregos que indicava comunicações confidenciais. Os ensinos sussurrados aos ouvidos dos apóstolos finalmente deveriam ser proclamados dos eirados. A palavra grega aqui traduzida como eirado, no grego mais antigo, tinha o sentido casa, viu, gente? Eu sei que é casa. De casa. No tempo de Jesus, no grego koiné, essa palavra indicava os telhados chatos e horizontais das casas, e no Oriente geralmente eram proclamadas mensagens públicas de tais telhados. O Anicéia falou, né? Com isso, Jesus mostrou
que a sua mensagem, o Evangelho, deve ser publicamente proclamada. No grego moderno, essa palavra significa terraço. Sim. E comentários? Acho que é mais ou menos o que a gente comentou, né? Não é? De um jeito ou do outro, todos nós falamos isso aí. Encerramos por aqui? Encerramos, né? Encerramos por aqui. Muito bem. Foi muito bom, mais uma vez. Foi muito bom, né? Muito gostoso. Então, agradecida por todos estarem aqui. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Quem gostaria? Vou ter que chamar o Unidunité aqui essa vez. Eu faço, Val. Obrigada, querida. Então, meus amigos, nesse momento, agradecidos por essa reunião, por esses ensinamentos, por essa troca de entendimento dessas palavras, né? Que como crianças nós estamos aqui ainda no comecinho aprendendo, mas o coração repleto de amor. Em agradecimento a isso tudo, vamos enviar nossas melhores vibrações, nosso desejo de paz, de saúde, para todo o nosso planeta. Que junto às nossas vibrações, desçam vibrações do alto, envolvendo não só o nosso grupo, como todo o planeta, todos os irmãos em sofrimento, em desequilíbrio, aqueles que ainda têm os olhos fechados ou aos ensinamentos espirituais. Que Deus ampare a cada lar, a cada casa, a cada irmão que conosco esteja nessa jornada. E esperamos também receber essas vibrações do alto para nos fortalecer nessa nossa jornada e que a gente possa se encontrar aqui novamente na próxima semana, nesse estudo, nesse aprendizado que traz tanta esperança aos nossos corações. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Muito obrigado. Até a semana que vem. Foi muito bom. Muito bom.